Se você tem um chamado para a obra de Deus, se você tem um chamado para o ministério, para um cargo de liderança, para um cargo de ensino, um cargo de pastoreio, ou Deus de repente derramou algum dom sobre a sua vida para que você esteja ministrando sobre a igreja, Deus tem uma mensagem para o seu coração no dia de hoje. Você precisa entender qual que é o propósito de Deus para a estação que nós estamos vivendo. Antes de te falar que estação é essa, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta apertar aqui o botão de inscrever-se. Depois você aperta o sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que tivermos com conteúdo novo. E se você estiver nos ouvindo através de um podcast, basta também nos seguir aí, seja no Spotify, no Apple, no Amazon Music, enfim, na plataforma que você estiver nos ouvindo, basta seguir o nosso perfil para que você receba esse conteúdo e seja alimentado pelo Espírito todos os dias. É muito bom tê-lo aqui conosco, mais um dia buscando a Deus, mais um dia buscando a presença dele e procurando entender, discernir aquilo que ele tem para a sua vida. Deus, ele traz uma mensagem hoje para o seu coração muito importante, principalmente se você está à frente de algum trabalho, de algum ministério, se você ensina na igreja, se você tem algum cargo de pastoreio, algum cargo de liderança, enfim. Então presta muita atenção naquilo que Deus falará com você. Nós vamos ler um texto que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler ali a partir do versículo 4, que diz o seguinte: E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Eu quero que você preste muita atenção nessa passagem, porque ela está tratando de uma transição. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele está ensinando a eles, aos líderes daquela igreja, aos irmãos daquela igreja, como que eles deveriam se portar, como que eles deveriam proceder, como que eles deveriam ensinar uns aos outros, né? Aqueles que estavam chegando, aqueles que estavam sendo acrescentados. Então, qual que é o ensino que deveria ser feito na igreja? Primeiro eu quero que você observe que a partir do versículo 4, Paulo ele se coloca na dependência total de Deus, entendendo que tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele ensina vem da parte do próprio Senhor. Ele fala ali, no versículo 5, a nossa suficiência, ela vem de Deus, ou seja, aquilo que eu transmito para vocês, ela vem do Senhor. E aí o versículo 6, ele é um versículo chave, porque ele diz o seguinte, que Deus nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança. A palavra aliança, ela vem do grego, que significa diteke, né, ou diateke. Significa justamente o quê? É um pacto, um acordo, um testamento, né, uma aliança. Então, essa aliança é um novo pacto, é um novo testamento que Deus estabeleceu para o seu povo. Então nós somos o quê? Ministros de uma nova aliança, não da letra. Por que não da letra? Porque Paulo está dizendo o seguinte, nós não vivemos mais agora sob a orientação da lei, da Torá, do Pentateuco, dos profetas, mas nós vivemos debaixo da orientação de quem? Do Espírito. Por quê? Porque a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. É muito importante você entender que aqui existe um contraponto. No Antigo Testamento, nós tínhamos ali pessoas que não eram habitação de Deus, eles recebiam a visitação de Deus, mas eles não eram a habitação do Senhor. No Novo Testamento, na Nova Aliança, as coisas mudam. Por quê? Porque agora eu e você somos templo do Espírito Santo. Percebe? Agora o Espírito Santo, ele habita em nós. Então agora a água não jorra mais de fora para dentro, mas ela tem que jorrar
de dentro para fora. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, como a palavra diz, né, no grego paráclito, aquele que nos ajuda a entender as coisas do reino, aquele que faz intermediação entre você e Deus. Antigamente, quem fazia essa intermediação eram os profetas, né? Eram os mestres. Hoje não. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Então você tem essa conexão direta, percebe? Então a palavra de Deus para você no dia de hoje é que você precisa se mover no Espírito. Você precisa ouvir a voz de Deus através do Espírito. Você precisa deixar com que o Senhor na sua vida, pelo Espírito Santo, ele possa transbordar, ele possa fluir, ele possa revelar coisas novas para a sua vida, ele possa te trazer uma direção e um apontamento. Obviamente, quando eu falo de revelar coisas novas, não é fora aquilo que está fora das Escrituras, até porque as Escrituras são a revelação de Deus, elas são a base daquilo que eu e você precisamos caminhar. Então a Escritura, ela tem, né, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né, contém e é a palavra de Deus, mas nós precisamos andar sob a revelação do Espírito, sob o entendimento do Espírito. A própria palavra nos diz que era o Espírito que nos ajudaria a guardar todas as coisas, era o Espírito que nos ajudaria a entender aquilo que Deus estava falando através do seu Filho Jesus. Não é pelo seu próprio entendimento, não é pelo seu estudo, não é pela teologia. E aqui eu quero abrir um parênteses, não que a teologia não possa ser utilizada, não que você não deva estudar, não que você não possa ler livros, não é isso, mas você precisa entender que nós não estamos mais debaixo da orientação da lei mosaica, mas nós estamos agora sob o fluir do Espírito Santo de Deus. Amém? Então que nessa palavra de hoje Deus possa ministrar o seu coração, Deus possa revelar ao seu coração o real significado dessa nova aliança. E ela é muito importante, por quê? Porque muitos líderes, muitos pregadores, muitos pastores, muitos profetas, eles continuam ainda muito presos ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, hoje é apenas uma sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança, é a revelação que eu e você precisamos andar para, de fato, encontrarmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a vida do seu corpo e para a vida desse reino que já foi e está sendo estabelecido por Ele.